Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. Meu nome é Regina Scanfella, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. E o tema de hoje é: quer ter clientes satisfeitos? Faça isso! Pois é, que empresa sobrevive se não tiver cliente? Eu acho que nenhuma, né? Por mais que seja empresa pública ou o que for, se não tiver cliente, não entra din-din, né? Não é verdade? Então, e para o empreendedor é bom, né? Ter clientes satisfeitos. Eu já fiz algumas lives sobre isso aqui, mas hoje eu vou falar, porque assim, cliente é uma coisa que é a pessoa que é muito importante numa empresa. Mas para você ter cliente satisfeito, não basta você vender produtos, né? E se você trata mal o cliente, ou se você não vende todos os produtos. Eu me lembro na época que o meu tio eu trabalhava na farmácia do meu tio, ele estava em dificuldade financeira. E as pessoas iam na farmácia procurar medicamento e não achavam. E aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo, o cliente falou: nem vou mais lá, não tem mesmo? Tem. Não tem. Não tinha nada na farmácia. Tinha, né? Lógico que tinha, mas o que as pessoas precisavam não tinha. Daí, chegou uma hora que fechou, né? Fazer o quê? Mas tudo isso foi por conta de uma gestão ineficaz. Sempre, né, o empreendedor, ele é o maior responsável, né, pela empresa dele dar certo ou dar errado. Não tem outra pessoa, né? Ele é o responsável. Então, se alguma coisa está errada, vai ver que o empreendedor poderia ter feito alguma coisa para minimizar essa situação ou reverter, não é? Então, talvez eu nem precise falar sobre a importância de ter clientes satisfeitos para uma empresa, né? Eu já falei para vocês que eu fiz algumas lives, mas assim, como eu tenho me atualizado com frequência, inclusive eu esqueci o livro, peraí que eu vou pegar lá. Eu sabia! Eu tenho que deixar as coisas prontas aqui, obrigada de esperar. Eu tenho que deixar as coisas prontas aqui, não tem jeito. Mas olha, hoje o assunto é autoestima. Autoestima. Então, o que você tem feito, né? O que você acha de ter os clientes satisfeitos, que além de voltarem a consumir seus produtos, ainda divulguem a sua empresa para uma infinidade de amigos? Eu divulgaria se a empresa fosse boa, né? Mas o que tem a ver a autoestima com o cliente, né? Porque o empreendedor não é psicólogo, alguns são, mas não todos, né? Mas o que é autoestima? Vamos lá. É uma avaliação que é subjetiva, né? Que uma pessoa faz dela mesma. A autoestima pode ser positiva ou negativa. A gente fala às vezes baixa autoestima. Ou ela tá com a autoestima em alta, né? Então, a pessoa é o que ela acha dela mesma, né? E envolve tanto as crenças, que são muito significantes, né? Ela se autossignifica, as emoções também que estão associadas, tá? E isso é expresso no comportamento das pessoas. Mas, quando eu falo de autoestima, eu não estou falando aqui que o empreendedor... Matilde, que saudades, meu bem! Nossa, olha, faz um ano que eu saí dessa empresa já. Olha só, que legal.
Então, o que eu tô falando aqui é sobre autoestima. E o que tem a ver a autoestima com o cliente? Na verdade, a autoestima que eu tô querendo dizer nem é em relação ao cliente. A autoestima que eu tô querendo dizer é você elevar a autoestima do empregado da sua empresa. E não é difícil de fazer isso, eu vou falar já pra você. Então, o que é a autoestima? Se você for pensar, assim, quando a gente tá tudo bem com a gente não tá mais feliz, a gente não acaba produzindo até mais. E às vezes a gente tá triste, parece que o dia não rende, você não consegue sair do lugar. Ai, fica com aquela coisa na cabeça, ai, não tô legal, não tô legal, não tô legal. Isso faz com que a pessoa tenha uma produtividade menor. Então, quando a autoestima do empregado está em alta, ele é mais produtivo. Mas não só mais produtivo, tá? Ele pessoa que atende cliente, por exemplo, ela vai produzir mais, mas não é que ela produz mais atendendo rápido o cliente. Ela vai atender bem o cliente e resolver o problema de verdade. Não é que faz, o cliente veio reclamar de uma coisinha, eu resolvo aquela coisinha e o resto dos problemas do cliente eu nem vou ver por que aquela coisinha aconteceu. Não é verdade? Aí, isso daí é um atendimento mais ou menos. Quando você resolve o problema real do cliente, ele com certeza nem vai precisar mais voltar na sua empresa para resolver algum problema, né? Ele só vai voltar para fazer mais compras. E o que não é autoestima? Então é quando a pessoa tira 1 milhão de selfies, aparece nas redes sociais lá, né? No Facebook, no Instagram, sempre feliz, tudo é ótimo. E isso não quer dizer que ela tá bem, né? Às vezes ela nem tá bem. Isso é um sinal que ela tá avisando que tem alguma coisa errada também. Tá? A pessoa que se acha, é porque eu sou toda linda, maravilhosa. Também não é autoestima boa isso, né? Quer dizer, pode até ser que ela esteja com a autoestima boa, mas isso não é sinônimo de autoestima, tá? Em alta, né? Ela se achar bonita não quer dizer que a autoestima dela tá, né? Tá boa ou tá ruim. Só se acha bonita, tá? Então, às vezes algumas pessoas se confundem, né? A pessoa se acha bonita porque é aparência. A autoestima não é só aparência, né? Então, se achar feia também não é baixa autoestima. A pessoa às vezes é realista, se acha bonita ou se acha feia, isso não quer dizer que ela tá em autoestima ou baixa autoestima, tá? Alta autoestima ou baixa autoestima. Então, basear como você se sente ou você apenas com base na aparência é o fim da picada. Quando você estiver naquele bad hair day, que é o dia ruim, né? Dia péssimo, dia do cabelo feio. O seu mundo virá abaixo e o seu amor próprio murcha na mesma medida em que o seu corpo incha. Então, às vezes a pessoa tá lá, sou toda bonitona, tal, e aí acorda com o cabelo espetado. Eu não posso nem falar nada, porque o meu é especialista em acordar espetado. Aí pronto, minha autoestima já foi pro brejo. Não é assim, né? A pessoa não tá... Isso não quer dizer nada, aparência não é autoestima. Sentir-se melhor que os outros, tá? Para você se sentir mais ou menos do que alguém, primeiro você precisa se comparar, e a comparação é um indício de insegurança e baixa autoestima, tá? Então, comparar não é sinônimo de autoestima, tá? E quando você busca em outra pessoa
Um termômetro para o seu bem-estar é porque as coisas estão bem bagunçadas aí dentro. Aí dentro. Né? O único parâmetro que você tem que usar para fazer as medições é você mesmo. Tá? E outra coisa que não tem nada a ver com autoestima é você se ver maior do que realmente é. E a gente, isso daí não quer dizer nada. Você se vê como mais do que os outros, né? Isso às vezes é até uma arrogância, não é nada, não tem nada de autoestima aí. Às vezes isso é muito arrogância, tá? E agora, então, como eu falei, né? A autoestima é uma avaliação que a pessoa faz dela mesma, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com as crenças limitantes. A gente precisa se autoconhecer mesmo, né? Pra gente ter uma autoestima, tá? E por que aumentar a autoestima do empregado aumenta a satisfação do cliente? Por que será? Que eu falei pra vocês aí já, né? Falei que quando a gente tá bem, quando a gente tá com a autoestima em alta, aumentar a autoestima, a gente produz mais, a gente é mais feliz e a equipe fica mais feliz, um ambiente mais feliz para se trabalhar. E quando o ambiente é bom para se trabalhar, a energia daquele lugar flui e as pessoas gostam de lugar com boas energias, certo? É uma coisa assim, esse negócio de energia eu nunca dei muita bola, mas faz alguns anos, acho que faz uns... Nossa, olha, deve fazer bem uns 27, 28 anos mais ou menos, que eu tive na Sabesp, a empresa onde eu trabalhei. Um dia eu trabalhava em Pinhalzinho, que é uma cidade perto aqui de Bragança, e lá, uma cidade desse tamanho, né? Na época, né, em 1990, na década de 90, não tinha computador em Pinhalzinho. E como eu moro em Bragança, a vida inteira morei em Bragança, pra mim, eu tinha que resolver coisa no computador, eu vim até Bragança pra resolver as coisas no computador em Bragança e já ficar em casa, né? Mas pra mim era muito mais fácil. E aí, teve um dia que eu entrei no prédio, o prédio, nossa, já mudou 2 vezes de lugar já, o pessoal. Eu entrei no prédio, sabe quando você abre a porta, você vê aquele ar carregado? Eu nunca senti isso. Essa foi a primeira e eu espero que tenha sido a última vez que eu senti essa energia, né? E aí, foi um negócio que eu tinha que entrar, porque eu já tava lá, né? Como que eu ia sair assim, sem nem entrar? Entrei, fiz o que eu tinha que fazer urgente e ó... E aí, o que acontece? Na época, o clima lá, eu já sabia que o clima lá não era bom, que o pessoal vivia brigando, tudo. A gente chega lá, o pessoal trata bem, lógico, ninguém vai tratar mal. Mas o clima pesado, gente, eu nunca tinha sentido. Tem pessoas que sentem, que têm essa sensibilidade maior. Eu não tenho isso comigo. E aí, quando eu senti, eu falei, nossa, pra eu sentir, o negócio tá feio mesmo. Então eu queria ir embora. E o que acontece? Se é assim comigo ou com qualquer pessoa, né? Imagina um cliente que chega numa empresa que está com o clima carregado. Então, quando os seus empregados eles estão com a autoestima em alta, isso é sinal de que o clima na sua empresa é um clima agradável para se estar. Às vezes o cliente vai, entra, você conversa com ele, ele acaba até comprando muito mais. Tinha uma história de uma loja que vendia produtos para pesca. E aí, é história, não sei, eu acredito que seja de mentira, tá? De atendimento a clientes. E aí, foi assim, uma pessoa nova trabalhar na empresa. E o primeiro dia vendeu R$1 milhão.
Tô chutando o valor, faz tempo que eu li essa história. Daí foram saber o que aconteceu, né? Porque a pessoa, primeiro dia, já vendeu tudo isso. Olha o poder da persuasão da pessoa. Ela foi atender uma pessoa e a pessoa falando assim, ai, tá tudo bem? Ah, mais ou menos, a mulher tá menstruada, não sei o quê. Daí ele falou assim, ah, mas se a mulher tá menstruada, que tal ir pescar? Aí o cliente disse que gostou da ideia de pescar. Gostou da ideia de pescar e aí o cara vendeu até um barco pra pessoa poder pescar. Já vendeu tudo, né? A vara, o anzol, a isca, tudo, inclusive o barco. Pensa numa pessoa que tinha um poder de persuasão bom, né? Devia estar com a autoestima lá em alta, né? Então, olha, pense bem nessa situação, tá certo? E agora, inclusive, eu trouxe o livro, não foi à toa, tá? Eu quero falar pra vocês sobre a autoestima. Olha aqui o que tá falando aqui no livro. Storytelling. Eu tô lendo esse livro, esse é ótimo esse livro, olha. Olha o que como é o nome dele? Steve Wynn. Ele fala assim: se você conseguir fazer alguém sentir-se bem consigo mesmo, essa pessoa passará a amá-lo por isso. Então pensa, você faz a pessoa se sentir bem, ela vai te amar por conta disso. Ela será leal a você. Olha só seus funcionários, seus empregados sendo leais a você. Se você conseguir fazer alguém se sentir melhor sobre si mesmo, você acertou na loteria. É o tiro certeiro das relações humanas. Por que ele fala isso, né? Por que será? Por que será? Tem outra, olha aqui, ó. Tem as empresas. Eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos de empresas que aumentam a autoestima do colaborador. E daí, por isso, a empresa tem o cliente muito satisfeito. A empresa onde eu trabalho, onde eu trabalhei, é que eu vi a Matilde aí, a Matilde é funcionária lá da Sabesp, né? A Sabesp é a empresa que faz o tratamento de água e esgoto de 366 municípios do estado de São Paulo. E o que ela aumentou, como ela aumentou a autoestima dos colaboradores? Os colaboradores queriam porque queriam que a empresa desse muito certo. E aí eles atendiam bem o cliente, eles faziam processos mais rápidos, eles tinham ideias para economizar dinheiro da empresa, eles faziam tudo isso. Olha que lealdade. E aí a Bragança, que é a cidade onde eu moro, não tinha contrato com a prefeitura para a Sabesp. A Sabesp não tinha contrato com a prefeitura. E uma das coisas que conta muito na hora de você renovar um contrato é se os clientes estão satisfeitos com a empresa. E por incrível que pareça, por mais que tivesse assim, sem contrato, já fazia uns 10 anos trabalhando lá sem contrato, sem investir muito dinheiro no município, ainda assim a satisfação dos clientes estava em 97%, 98%. Tudo por conta dos funcionários que davam o seu melhor, atendiam super bem o cliente, né? Então, olha, como é importante você aumentar a autoestima do colaborador na sua empresa. Outra empresa que também aumenta a autoestima dos seus empregados é o Hotel Mirage de Las Vegas. Olha, é esse hotel aqui, deixa eu ver onde eu marquei. Deixa eu ver.
Eu não marquei o nome do... Eu sabia que era o Hotel Mirage, mas eu não falei aonde, né? Aqui, ó. Ele contou do hotel dele, mas o que acontece no hotel dele, né? Ele fazia reuniões com os funcionários, e aí uma das coisas que ele implantou foi fazer o supervisor, né? O pessoal fazia reuniões, né? Cada área da empresa, do hotel, e aí ele perguntou o supervisor começou a fazer esta pergunta: alguém tem alguma história sobre uma ótima experiência com o cliente que gostaria de compartilhar? E aí, um mensageiro, olha só, mensageiro, ele teve uma ótima história para contar. Diz que um casal chegou lá no hotel e aí ele perguntou: todas as malas estão aqui? E aí a mulher: meu Deus, eu esqueci a maleta de medicamentos lá em casa. E isso era em outra cidade, claro. Então, esqueceu a maleta de medicamentos em casa. E aí, o mensageiro perguntou: mas onde é que vocês moram? E eles moravam em uma cidade bem distante. E aí, eles estavam aqui, a casa do casal era aqui, e aí e era de noite, e o marido dela tinha que tomar insulina às 7 horas da manhã. O que o mensageiro fez? Ele falou: se vocês me autorizarem, eu peço para o meu irmão ir lá buscar. E vai estar aqui, podem dormir tranquilos, passem a noite tranquilos, que vai estar aqui às 8 horas da manhã. E aí o que ele fez? Ele ligou para o irmão dele, que morava no meio do caminho. O irmão foi lá, pegou, e no mesmo momento ele saiu, foi lá na casa do irmão para pegar. Então foi o tempo, né? O irmão foi, ele foi também, se encontraram na metade do caminho, e aí ele voltou e entregou 4 horas da manhã, já estava lá. Mas 7 horas da manhã, tava lá o casal. Imagina se esse casal não voltou naquele hotel todas as vezes que eles foram para aquela cidade. Toda vez. E além disso, com certeza, eles divulgaram para muita gente. E isso fez o hotel ter mais lucro. Como ficou o dono do hotel? Sorriso de orelha a orelha, né? Não é verdade? Que dono de hotel que não fica feliz, né? Essa é uma das histórias. Pois é. E tem mais empresas aqui no Brasil. Eu só anotei o nome das grandes, porque vocês viram que eu cheguei atrasada hoje de novo na live, né? Eu tive um evento nesse final de semana, a Thaisa estava comigo. E é um evento online, a Thaisa na Argentina e eu aqui no Brasil. Mas o evento foi sexta, sábado, domingo. Então eu tive que preparar a live praticamente agora, para encontrar com vocês. E aí eu não consegui pesquisar empresas pequenas, porque para você achar uma pequena empresa, tem que ficar vasculhando. Eu falei: não, essas que eu já sei, deixa eu entrar e colocar essas. Então, olha, tem a Caterpillar, que é uma empresa de produtos agrícolas, né, de tratores. E a Leroy Merlin, que é uma empresa que vende materiais para construção, produtos, né, de azulejos, revestimentos, né, azulejo é coisa antiga, revestimentos e tudo isso, tá? Então, essas empresas, elas têm uma boa gestão de pessoas e elas autoestima dos colaboradores. Aquela empresa que eu fui visitar também, como fazer a avaliação dela para o Prêmio Nacional da Qualidade, é lá do Maranhão, a empresa de energia elétrica do Maranhão. Os empregados, gente, eles trabalhavam assim, nossa,
faziam das tripas coração para a empresa dar muito lucro. Eles tinham ideias, e as ideias deles sempre eram inovadoras e tudo. Tudo porque a pessoa, quando ela tá bem fisicamente, psicologicamente, ela produz mais. Então, mantenha a autoestima da sua equipe em alta. Ah, mas você pode falar assim, você pode falar assim pra mim: ah, manter a autoestima desses empregados aqui, todos os empregados que eu tenho, tem um que é super chato, tem outro que não tem vontade de fazer nada. Pois eu vou falar uma coisa que é importante você entender. Quando eu mudo, tudo muda, tá? Eu aprendi, e olha, agora me veio à memória o efeito borboleta. O efeito borboleta, o que que é? O efeito borboleta é quando você muda uma coisinha aqui, que acaba mudando o mundo inteiro. Às vezes é uma coisinha boa, às vezes é uma coisinha ruim, né? Então, por exemplo, olha como é engraçado esse efeito borboleta. Eu vou dar o mesmo exemplo que o Jerônimo Temel ontem deu no WA, que eu participei, e a Thaisa também. Ele deu o seguinte exemplo. Então pensa, eu tô saindo com o carro da garagem, e aí eu paro pra eu ver se vem vindo o carro, pra eu poder sair pra rua, né? E ele falou dele, tá? Ele é escritor, ele escreveu livros já e tudo. E nesse momento, uma pessoa viu que era ele e falou: ai, Jerônimo, eu tenho um amigo, eu não lembro mais, tá? Eu não sei. Alguém, né, conhecido. Eu tenho um amigo que adora você e quer ler seu livro e tal. E, enfim, eu sei que ele parou, desceu e entregou o livro para a pessoa. E como que é o nome? Escreveu o nome da pessoa, fez uma dedicatória lá no livro e tal. E aí ele fez isso, entregou o livro e entrou no carro e saiu. Isso deve ter demorado 1 minuto, 2 minutos mais ou menos, tá? Aí, o que aconteceu? Essa pessoa que encontrou com ele, ela estava indo para algum lugar. E aí, esse algum lugar, ela atrasou 1 ou 2 minutos, que foi esse tempo mesmo de pegar o livro, escrever lá a dedicatória e tal, e sair com o carro. Então, nisso, essa pessoa chegou na esquina. Podia estar o farol fechado ou aberto, né? Podia, né? Se chegou antes, o farol podia estar diferente. É uma coisa assim. E aí essa pessoa chegou atrasada no trabalho, né? Por exemplo, podemos levar em conta lá o problema que as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, quando teve aquele ataque, né? As Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O que aconteceu? Teve gente que perdeu a hora, teve gente que furou o pneu do carro. Essas pessoas, olha o efeito borboleta, elas se salvaram. No entanto, quem chegou ali no horário, o efeito morreu, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram, né? Isso foi... esse dia foi punk. Mas enfim... Então, falando aí do efeito borboleta, então, se eu mudo, tudo muda, né? E aí, o que acontece? Quando você resolve, você tem que decidir, você resolve mudar a forma com que você trata as pessoas, essas pessoas vão mudar a forma com que elas te tratam também. Então, isso é certeza, certeza. Se eu mudo, tudo muda. Então, pare com essa história de achar que o seu empregado que é o problema. Às vezes, o problema está em você, né? E aí, às vezes, é só a forma como que você trata, porque as pessoas, elas têm os perfis diferentes. Então, por exemplo,
eu sou o tipo de pessoa que às vezes eu sou tão direta no assunto, que às vezes as pessoas podem me achar que eu sou meio grossa. E na verdade, não é que eu sou grossa, mas é que eu sou muito direta. Então, eu tenho me policiado muito. Por quê? Porque eu lido com pessoas, e aí as pessoas com quem eu lido, às vezes, elas são pessoas que são mais assim, que gostam de uma conversa, de entender melhor as coisas. Então, por mais que eu saiba o resultado, às vezes eu só de olhar para a pessoa e falar de outro jeito a mesma coisa. Se eu vou falar um não, eu falo não. Só que de outro jeito, essa pessoa já pode mudar a forma com que ela me vê, né? Então, eu vou falar do meu parceiro de trabalho, Vinícius. Por eu ser muito direta, e ele não é nada direto, ele, né? Ele é um copywriter. Você sabe o que é um copywriter? Ele tem o dom de escrever coisas lindas pra gente. Pois é venda persuasiva. Pois é, ele é assim, ele é ótimo. Então ele conta aquelas histórias e tudo pra chegar onde ele quer. E eu já vou nos atalhos, eu corto o caminho. E aí o fato de eu cortar o caminho, pra ele, eu tava sendo grosseira, que eu tava brigando com ele, tudo ele achava que eu brigava com ele, não era. Então eu tenho que me policiar, pra que ele não entenda que não é briga, que não é nada, simplesmente é que eu sou direta, eu vou direto no ponto. Então, aí o que acontece? Agora eu falo as mesmas coisas, só que eu conto de outro jeito, e aí... Esses dias eu recebi um elogio, minha autoestima foi lá pro alto já. Fiquei feliz. Quem não fica feliz com isso, né? Então, olha, fica atento. Quando eu mudo, tudo muda. Agora, então, tem o jeito errado de você querer aumentar a autoestima do seu colaborador. É dar tapinhas nas costas. Um jeito errado, com certeza, é dar tapinhas nas costas. Ah, porque você... Opa! Chega lá o Joãozinho. Ah, Mariazinha, você fez o trabalho muito bem feito. Ah, obrigada. Passa um tempo. Ah, Mariazinha, você fez o trabalho muito bem. Ah, obrigada. Ah, Mariazinha, você tratou o cliente muito bem. Ah, obrigada. E tapinhas nas costas só, né? Só tapinhas nas costas. Não vai aumentar a autoestima de ninguém os tapinhas nas costas, tá? Tem que ser um negócio sincero. Também é um jeito errado. Você simplesmente ficar só falando da boca pra fora. A pessoa sente quando é sincero o negócio. Então... toma cuidado quando você vai querer aumentar a autoestima desse jeito, tá? Dando tapinhas nas costas, falando coisas que não é que você sente no seu coração, né? De verdade, se a pessoa fez um negocinho ali e você quer fazer um elogio, elogie, mas seja sincero no elogio, tá bom? E qual que é o jeito certo? Olha o jeito certo aqui, ó. Vou dar um exemplo de um jeito certo. Esse funcionário que contou a história do casal, o que acontece? Ele contou essa história, né? E aí, o mensageiro... não, peraí. O mensageiro, né, na hora ele tava... Aqui, ó. Poucos minutos depois de o mensageiro contar a sua história, o pessoal de marketing do hotel que havia gravado tudo... o pessoal de marketing é esperto, né? Postou o vídeo na intranet da empresa. Eles fizeram um grande pôster com a foto do funcionário e a história contada e o colocaram na sala da equipe. O que aconteceu depois é fácil de prever, mas com implicações profundas.
os colaboradores passaram a procurar as próprias histórias para contar. Por quê? Por causa da força mais poderosa do universo, a autoestima. Eles queriam ser reconhecidos por seus pares. Vocês estão vendo como é importante você aumentar a autoestima? Há um jeito certo esse aqui, ó. Então, você sendo sincero, obviamente, e o reconhecimento, às vezes, olha, essa empresa, o que gastou de colocar no site da empresa pelo próprio pessoal de marketing? Gastou tempo de trabalho. Mas, depois disso, o que mais aconteceu naquele hotel? Que no caso era um hotel, né? Então, isso é o que aconteceu. Agora tenho, olha só o que ele falou aqui. Agora eu tenho 12 mil funcionários procurando uma história, alguém para ajudar. Uma pessoa de vendas que esteja de folga pode perceber alguém perdido e levá-lo até o lugar certo. Talvez tome 5 minutos do tempo dele, mas ele terá uma história. Está vendo que vantagem? Então, olha como é importante você valorizar o pessoal da sua empresa, né? Os seus empregados. É muito bom. Este é um exemplo, né? E o jeito, olha, a empresa onde eu trabalhei também, a Sabesp, né? Que eu falo sempre dela aqui porque eu vivi ali. E eu falei a empresa de energia elétrica também do Maranhão. Na época que eu fui lá, faz anos isso já, tá? Eu nem lembro mais o nome da empresa. Mas o incentivo que eles davam para os colaboradores era tremendo. E a pessoa, quando ela tem incentivo, incentivo financeiro bom também. E o fato de ela estar em melhores condições, ter estímulo para ter criatividade e o trabalho que era feito com os empregados dentro da empresa faziam com que os empregados tivessem uma super autoestima. Você ganhar um prêmio, você ser reconhecido pelos seus companheiros, você saber que você ajudou a empresa a crescer, a ter menos despesas, isso é ótimo, tá? Então, e a Sabesp, né? A autoestima dos empregados era feita porque fazia reuniões, colocava o pessoal a par de toda a situação da empresa, a transparência que ela tinha com os empregados, fazia a gente ter mais confiança na empresa mesmo que a gente trabalhava. Que a gente trabalhava, não. Prudential faz isso bem. Ah, Prudential! Verdade! É verdade, a Nanda, né, Jimmy? A Prudential, obrigada pelo exemplo. A Prudential também é uma excelente empresa, trata super bem os seus colaboradores. E aí eu vejo a Nanda, né, que ela é quem me vendeu o meu seguro de vida. Ela vira e mexe o Instagram dela, ela tem lá um presente que ela ganhou da empresa. É muito bom isso. É muito bom, aumenta a autoestima da pessoa, com certeza. Não é porque deu um presentinho aqui, mas com certeza, aquele cartão, aquela coisa de você ter o contato com a pessoa, de você fazer um elogio sincero, de coração, faz com que a autoestima da pessoa aumente mesmo, certo? E no caso da Sabesp, a gente tinha lá, a Sabesp tem ainda, né, a participação nos lucros, tinha o colaborador destaque, que era o colaborador destaque, que era um prêmio que a pessoa tinha por dar ideias relacionadas à empresa. Não é porque a pessoa é mais bonita que ganhava prêmio. Não, era alguma coisa que gerasse um lucro maior ou diminuísse a despesa. E aí a pessoa tinha lá o seu mérito, e isso era reconhecido, é reconhecido. Provavelmente isso daí continue. Faz um ano só que eu saí, eles não devem ter mudado isso, eu acredito, né? Então, olha, quanta coisa boa pode ser feita que não onera o bolso do empreendedor. Aliás, se onera, inicialmente pode ser um investimento. Você nunca leve isso como despesa. Faça esse investimento no seu colaborador, tá? Olha, uma coisa que a Sabesp tinha também, tem, né?
é dar treinamento para o seu pessoal, pagar pós-graduação. Tudo isso é uma forma de você reconhecer o seu funcionário, que faz com que ele aumente a autoestima. A pessoa, quando ela estuda mais, ela tem contato com mais pessoas, tudo isso faz com que ela aumente a autoestima dela. Olha como eu tô bem. Por exemplo, eu tenho uma das minhas irmãs, hoje ela é diretora de escola, mas ela era professora porque ela fez magistério. E aí, por quê? Ela fez o magistério na época das dificuldades da vida, com criança, tudo, ela ficou no magistério e boa. E aí hoje, nos dias atuais, as pessoas estão fazendo faculdade para dar aula. E ela com magistério dava aula super bem, super bem. Claro, não é porque é minha irmã, tá? Mas a gente tem que reconhecer, né? A pessoa se dedicava, trabalhava de direto, assim, né? Nas horas vagas, o professor sempre trabalha muito. Mas ela via que as outras amigas dela, todas falando coisas da faculdade, o que aprendeu, trazendo novidade, e ela lá estagnada. E ela começou a estudar por vontade própria. A autoestima dela aumentou tanto que, olha, ela não queria parar de estudar. Ai, teve uma hora eu falei, Ana, pare um pouco, né? Porque a gente não consegue conviver com você. Você não tá trabalhando, tá estudando. Não tá estudando, tá trabalhando? Vamos conviver um pouco com a família. A gente cobrava dela. Olha, eu falei até o nome da irmã. Mas enfim, né? Enfim. E aí, ai, até perdi aqui. Hoje ela é diretora de escola, né? E ela já passou no concurso para supervisão. Olha como é bom a pessoa quando tá com a autoestima em alta. Pois é, valorize o seu pessoal, tá certo? E uma dica simples que eu te dou é você fazer essa reunião que é feita lá no hotel. Que história boa vocês têm para contar em relação aos clientes? Eu vou repetir para você que é a pergunta aqui. Para você, se você quiser anotar, depois vai ter lá o vídeo, tá? Disponível no Instagram e no YouTube. Alguém tem alguma história sobre uma ótima experiência com o cliente que gostaria de compartilhar? Veja e uma coisa que não foi difícil, né? Contou história, daqui a pouco todo mundo quer contar história, ajudar o cliente, né? Isso faz com que a pessoa, né, ajudar o cliente, faz com que o cliente volte e divulgue a sua empresa para todos os cantos, né? Então, essa é a pequena dica que eu vou contar, que eu contei para vocês hoje, tá certo? Então, quero agradecer de coração a presença de vocês aqui na minha live hoje, tá? Eu adoro fazer coraçãozinho. E a gente vai se falar na próxima semana, tá bom? Um beijo, boa semana, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.